Pessoal, tudo bom? Que é o Rodrigo que está falando. Eu vejo muito no clube do Xara, o pessoal tendo muita dúvida sobre o sistema de arrefecimento dos Peugeots e Citroëns com esse motor 1.8 16 válvulas. Esse vídeo que eu vou fazer para vocês aqui é para explicar um pouquinho uma dica que é bem bacana desse carro, que é como você faz a sangria do sistema de arrefecimento do carro. Tá? Isso é importante, principalmente quando você tem alguns sintomas desse carro, como não está acionando a ventoinha, o carro está passando dos 90 graus em trânsito, então ele vai lá para o 100 e pouco, ele aciona o segundo estágio de ventoinha, enfim, ou quando o carro está superaquecendo, né? Quando você pega trânsito, quando você liga o ar-condicionado a temperatura sobe, enfim, muitos desses problemas eles são causados por uma coisa que pouca gente sabe, que é ar no sistema. Então, por esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho como você faz a sangria do sistema, né? Eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem qualquer sintoma de aquecimento no carro, você fazer essa sangria, porque você vai ter certeza que se você fizer a sangria e o sistema continuar com algum problema, então aí você vai ter que partir para outras coisas, como por exemplo trocar sensores, ou trocar um relé Bitron, ou mesmo até fazer uma limpeza mais completa, mais complexa do seu sistema. Bom, esse aqui é o motor do meu carro, um Peugeot 306 99, não reparem, está um pouquinho sujo. E aqui tem alguns pontos. Bom, aqui é a entrada do radiador de água, né? Ele não tem um vaso expansor, ele tem aqui um reservatório do lado que é conectado junto com o radiador. No próprio radiador você tem um sangrador que fica nesse ponto aqui, tá? E aqui no cabeçote você tem outro sangrador que ele fica bem ligado aqui na curvinha onde fica a válvula termostática. Essa curva aqui, né, que você tem aqui, que é uma saída de água do bloco, você tem aqui um parafuso, esse parafusinho aqui, que ele é responsável para você fazer, você consegue sangrar o sistema por aqui também, tá? O terceiro sangrador que você encontra nesse carro, ele fica nessa mangueira, que é a mangueira de ar quente, que ela tem alguns carros que não tem essa mangueira, porque a mangueira às vezes ela estoura aqui nessa parte de baixo aqui dela. Então muita gente acaba retirando essa mangueira e fazendo um U aqui, ligando a água direto, ou até quando dá vazamento também no radiador lá dentro do carro, lá no painel, que é muito difícil de trocar. Mas quando você tem isso, que nem é o caso do meu carro, você tem aqui um biquinho aqui, que esse biquinho ele é responsável para você fazer a sangria. Como que você faz isso? Tá? Carro frio, o carro tem que estar... o importante é o motor não estar quente, porque senão ele vai gerar ar dentro, por mais que você troque a água. Então deixa o carro de um dia para o outro, perto de algum lugar que tenha água para você poder fazer isso. E aí você vai começar abrindo ali o radiador e abrindo os 3 pontos de sangria. Tá? Ali no meio você tem que precisar de uma chave Allen, os outros dois você abre torcendo mesmo, sem muito problema. Abre tudo, coloca uma mangueira com água mesmo, água normal, porque depois você vai trocar essa água, lá na entrada do radiador. Deixa passar, deixa jogar bastante água, deixa trocar bem essa água, tirar toda a água com ferrugem. Quando tiver água bem limpinha, você guarda a mangueira de lado, você não vai usar mais ela agora. Você vai fazer vai pegar um funil, ou vai pegar uma garrafa cortada, vai colocar ela aqui na boca do radiador. É importante que ela encaixe certinho. Tá? Então uma garrafa de água ela funciona certinho para fazer isso. Você corta a parte de baixo dela e usa como funil. Encaixa ela ali, abre os 3 sangradores e aí você começa a completar com aditivo. Tá? Usa aditivo, isso é muito importante. Aditivo, água desmineralizada própria para radiador, ou a mistura já pronta, que também já é vendida. Eu prefiro usar o aditivo concentrado com água desmineralizada, funciona perfeito, fica muito bom. E aí você coloca, são 7 litros para você trocar toda a água do sistema, tá? Você completou com 7 litros. Como que você vai fazer? Quando você estiver no último litro de água, tá? Você vai fazer o quê? Você vai colocar, deixar a coluna subir de água e você vai fechando os sangradores na sequência. Você tem que ter certeza que não tem mais ar no sistema. Então você vai ver que vai sair água direto sem bolha, tá? Aí você fecha primeiro esse sangrador aqui, tá? Na sequência você fecha o segundo sangrador, que é esse daqui. E por fim, o sangrador mais alto do sistema, que é esse último aqui. Fechou os 3. Deixa completar a água, fecha, tá? Não dá partida no carro. Fecha ali e beleza. Fechou. Tampa tudo, liga o carro de novo e dá partida.
espera o sistema aquecer normalmente, chegou nos 90, 93 graus, ele vai ter que ligar a ventoinha e a temperatura vai baixar, tá? Se você vê que não está acontecendo isso, a primeira coisa que você tem que fazer, coloca a mão nessa mangueira aqui, ó, essa mangueira aqui, e vê se ela está quente. Se ela não estiver quente, é que a água não está circulando no sistema. Então aí você tem um outro problema, que talvez pode ser a válvula termostática aqui, que não está acionando. Outra dica para você descobrir isso é você encostando a mão no radiador. Se o radiador estiver frio, a água não está circulando. Pode ser tanto a válvula termostática, como pode ser a sua bomba d'água. Então aí vale você ter uma checagem. Sensor, outras coisas são mais difíceis de dar problema. Muita gente acaba trocando isso, porque o mecânico fala para trocar. São esses 3 sensores aqui, tá? Mas eu não aconselho você mexer neles se você não passou por esses estágios antes. Fez isso, continuou dando problema? Cara, aí realmente você tem que ver sensor, tem que ver relé, tem que ver outras coisas que podem estar dando problema. Tem uma caixinha que chama Relé Bitron, que fica no paralama, fica bem aqui embaixo, aqui. Repara, meu carro é baixo, então não dá para ver direito. Tem uma caixinha que ela faz o controle de todas as ventoinha, de todo o sistema de arrefecimento. No meu carro deu problema, só aí faz um tempinho. Ela não é barata, você só encontra em concessionária, ou se você tiver um desmanche bom. Mas custou para mim R$380 na época que eu troquei, mas também nunca mais deu problema. Bom, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aí, galera. Beleza? Valeu, um abraço.